Meu amigo está me seguindo e acho que ele pode ser um perigo. Eu nem sei se este é o subcerto, mas eu realmente preciso de alguns conselhos. Sinto que meu amigo está me perseguindo e pode ser um perigo para mim e para os outros. Sou um homem de 25 anos e eu tenho esse amigo, vou usar um nome fictício para me referir a ele, vamos chamá-lo de Renan, ele tem 26 anos e eu acredito que Renan está me perseguindo nas últimas 2 semanas, se não mais. Darei algumas informações básicas e entrarei no problema em que estou. Agradeço antecipadamente por qualquer conselho e ajuda. Nos conhecemos em 2014 no ensino médio. Ele sempre foi um cara quieto, mas legal e fácil de lidar. Ficamos muito próximos e eu o via como um irmão. Ele não teve uma infância muito tranquila, viu seus pais brigarem muito, muitas vezes durante anos, sua mãe até traiu seu pai e ele viu o efeito que isso teve sobre ele e toda a família. Mas você não suspeitaria de nada fora do comum apenas conhecendo-o no início. Por volta de 2016, ele começou a ficar um pouco paranoico e às vezes parecia um pouco pessimista. Ele nunca teve muitos amigos, nem eu, aliás, tínhamos 2 outros amigos juntos que víamos com frequência e éramos os únicos em quem ele confiava. Eu o vi tendo um estranho ataque de pânico em que ele saiu correndo de um restaurante em que estávamos e correu para um parque próximo e gritou com as pessoas. Liguei para o pai dele para vir buscá-lo e ele o colocou no carro e deu-lhe um comprimido. Aparentemente, esta foi a 2ª vez que isso aconteceu recentemente. Avanço rápido para junho de 2021. Entre aquele último ataque até agora, Renan parecia normal como poderia ser, mas notei que ele estava um pouco desligado e tem estado desde então. Ele conheceu uma garota na faculdade meses antes por quem ele disse que se apaixonou perdidamente, mas ela o rejeitou quando ele a convidou para um encontro e o bloqueou em tudo logo após a formatura. Isso teve um grande impacto em seu estado emocional e mental. Ele teve outro episódio em que correu para fora de casa e realmente provocou alguém e eles o socaram em legítima defesa e então seus pais o levaram para o hospital durante aquele verão e foi oficialmente diagnosticado com esquizofrenia. Então, do final de 2021 até agora, percebi que ele está mais quieto, ainda conta piadas e pode ter uma conversa decente com ele e ainda parece um cara legal, mas há algumas coisas recentemente que eu realmente acho alarmantes e é por isso que eu estou fazendo este post. Então, vou direto ao ponto. Nas últimas 6 semanas, saímos 3 vezes. Na verdade, isso foi depois de um hiato em que não nos víamos desde fevereiro deste ano porque comecei a trabalhar mais horas e fui para o turno da noite. Cada um desses 3 encontros eu notei que ele olha para mim de uma maneira muito estranha, como se estivesse com desejo e me imaginando nu ou se imaginando me machucando. Somos ambos homens, heterossexuais. Dizendo isso para prefaciar o que vou mencionar num momento. Ele também menciona como ainda está apaixonado por aquela garota da escola, mas passa a chamá-la de vagabunda, prostituta, e quer abusá-la e matá-la logo em seguida. Ele já disse isso inúmeras vezes e até menciona ir para a escola primária que ela trabalha como professora. Ele me enviou uma foto daquela escola no Google Maps com setas apontadas para ela e emojis de fogos de artifício na semana passada. Ele também admitiu ter estacionado do lado de fora da casa dela e ficado sentado lá por horas cerca de 5 vezes em 2021. Na última semana ele tem insistido em sair várias vezes ao dia e quando eu estava em um restaurante chamado Chili's com meus pais no sábado ele me mandou uma mensagem dizendo o Chili's. Ele pode me ver porque estou no mapa instantâneo do Snapchat, pois uso o aplicativo com frequência para conversar com outros amigos. Quando eu fui no shopping logo depois ele falou: você vai no shopping de novo, você estava lá ontem. O que é verdade, fui ao shopping 2 vezes, uma vez com minha mãe e depois com meus pais no dia seguinte para comprar algumas coisas, já que uma de nossas lojas favoritas estava fechando, então queríamos conferir bons negócios. No caminho para casa naquele dia, ele me mandou uma mensagem dizendo: você não trabalhou hoje, deveríamos ter saído. Eu respondi: ou talvez quarta-feira, ou que foi ontem, e eu não o vi porque estou genuinamente assustado. Então, no dia seguinte, domingo ele voltou a insistir em me ver, mas eu fui jogar futebol com outros amigos e depois fui lavar a roupa e quando estava na lavanderia ele me mandou um emoji de bola de futebol e uma lavanderia emoji indicando que ele me viu no mapa instantâneo. Aqui está a coisa, ele continua mencionando onde estou e sempre 10 minutos depois de eu estar no meu telefone.
Na verdade, ele fez isso nos últimos 2 anos, mas nunca com tanta frequência, costumava ser 2 vezes por mês e eu ignorei, mas agora estou percebendo algo realmente preocupante. Ele também tem me chamado de um namorado e enviado emojis de coração na semana passada e quando eu disse a ele que poderia vê-lo esta semana, só que eu não vou, mas eu disse isso só para não deixá-lo bravo porque na verdade estou com medo de ele me machucar ou a outros, e ele disse ou você acha que posso esperar tanto tempo para ver meu namorado? No domingo passado, não respondi a ele por 4 horas e ele continuou perguntando se eu estava bravo e disse que queria que eu respondesse no máximo 1 minuto depois que ele me mandasse uma mensagem todas as vezes. Tenho a sensação de que ele está constantemente ao telefone procurando quando estou ativo nas redes sociais e realmente não sei porquê. Ele também admitiu para mim há 1 mês que faz perfis falsos para ter acesso ao Instagram daquela garota e ver as fotos dela e diz que se dá alto prazer para elas. Ele disse até usa os aplicativos de nudez para tirar a roupa dela. Tudo isso é preocupante. Ele atualmente não tem emprego e não teve nenhum nos últimos 2 anos, sou o único amigo que ele vê e fala, e sinto que ele desenvolveu uma compulsão ou fixação ou dependência ou uma mistura dos 3 em mim, e como mencionei, ele disse que quer abusar e matar a garota que costumava estar em sua classe e ele sabe onde ela mora e sabe onde ela trabalha. Eu não mencionei meus pensamentos sobre isso para ele novamente por medo. O que mais me impressiona é como ele mencionou cometer atos de violência várias vezes. Preciso evitar que algo terrível aconteça a alguém. Ele costumava ser alguém que eu não imaginava matando uma formiga no chão, as coisas mudaram. Atualmente, ele toma risperidona diariamente e disse que está vendo um novo terapeuta há apenas 1 mês, mas não sei se algum deles está funcionando. Estou pedindo qualquer conselho sobre como abordar isso e o que fazer. Minha preocupação é que, se eu contar a alguém como a polícia ou a garota, ele descobrirá e retaliará ferindo a mim ou a minha família, pois sabe onde moro. Qualquer ajuda é apreciada. Além disso, se algum de vocês acha que é melhor deletar isso, caso ele veja, me avise, pois sei que ele já teve o Reddit antes, mas estou usando uma conta totalmente nova. Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem também. Estou preso entre querer ser discreto e apenas diminuir lentamente o contato para que ele não fira a mim e minha família e avisar a garota e seus pais e a polícia para os policiais, se houver motivo suficiente, embora eu tenha certeza de que os chats são mais do que suficientes, e impedi-lo imediatamente de machucar ela e outros. Não quero que ninguém se machuque, não fazer nada é a melhor maneira de permitir que isso aconteça, mas estou tentando descobrir como fazer isso para que seja o mais suave possível, evitando que ele cause danos. Desliguei o mapa instantâneo para que ele não pudesse mais me ver, mas tenho a sensação de que ele vai perguntar sobre isso. E eu estava certo. Essencialmente ele continuou perguntando por que eu não estou mais no mapa e eu fiquei um pouco irritado e o confrontei, de uma maneira gentil e civilizada, e ele praticamente disse que todas as coisas que ele falava eram piadas e ele não quer prejudicar ninguém. Mas eu não compro a ideia. Eu sinto que ele está em negação. Eu decidi contar a ela sobre o que está acontecendo e nós dois vamos à polícia relatar tudo isso. Já se passaram alguns dias. Muita coisa aconteceu desde então. Não posso entrar em muitos detalhes por enquanto. Mas esse merda não será um problema para ninguém. Ele nem vai conseguir chegar perto dela, das crianças, de mim, de ninguém. As pessoas que precisavam se envolveram e fico feliz que ninguém se machuque. Sempre fale e certifique-se de que todos estarão seguros. Leve todas as ameaças a sério, especialmente se vierem de alguém que traça todo um plano para atirar em uma escola repetidamente por meses e meses, sejam eles diagnosticados com alguma doença mental ou não. Na maioria das vezes, essas pessoas malucas pensam que são as pessoas mais normais que existem, quando isso não poderia estar mais longe da verdade. Quero agradecer a todos pela ajuda, honestamente, realmente ajudou, e garantimos que a vida de ninguém será perdida para um covarde. Obrigado novamente. Eu e meu amigo encontramos uma bolsa e um homem muito suspeito na floresta. Esta é uma história de alguns anos atrás, quando meu amigo o homem de 19 anos e eu o homem de 17 anos estávamos correndo e tropeçamos em algo muito estranho. Eu morava em uma cidade bem pequena na época, com uma grande planta industrial próxima, onde a maioria das pessoas trabalha. Mas há alguns que não obtêm suas migalhas de pão de fontes legítimas, por exemplo, as gangues locais. Por sorte,
quando tem sua disputa, costumam atirar e assediar as outras gangues da região e poupar os moradores que moram lá. Não me deparei com nenhuma agitação neste assunto e nunca estive em nenhum fogo cruzado antes deste dia. Eu e meu amigo estávamos nos preparando para uma longa corrida pela cidade, pegando algumas pequenas estradas e trilhas para marcar os quilômetros. Fizemos algumas curvas à direita e à esquerda e, depois de alguns quilômetros, meu amigo disse que conhecia um pequeno caminho para o próximo bairro. É um caminho sobre alguns trilhos de trem onde geralmente não há trem circulando e é um caminho bastante divertido com alguns altos e baixos. Além disso, é uma floresta agradável de se estar, uma floresta de pinheiros muito esparsa com algumas árvores muito grandes. Corremos por 1 minuto neste caminho e posso ver um pouco mais abaixo que tem uma mochila debaixo de um pequeno arbusto no lado direito do caminho. É uma bolsa nova que parece estar cheia de alguma coisa. Na minha cabeça eu estava pensando a princípio, deve ser alguém que havia esquecido isso aí. Mas então me lembrei que esse caminho não é qualquer caminho que alguém está seguindo com uma mochila, geralmente algumas pessoas que estão correndo como nós. Eu digo ao meu amigo, você viu a bolsa? E ele respondeu que sim. Então eu perguntei a ele, não deveríamos olhar o que tem dentro? E ele respondeu não, provavelmente não há nada dentro. Então, continuamos no caminho e não pensamos muito nisso. Agora vem a parte estranha. Acabamos de passar os trilhos do trem, alguns metros adiante, vemos um homem de terno preto e parece falar com alguém ao telefone. Ele parece bastante surpreso por estarmos correndo para lá, assim como nós, por ele estar parado ali. Ele usava umas luvas de couro pretas e o telefone parecia o telefone que você compra em um quiosque. Meu coração começou a acelerar e minha adrenalina começou a bombear. O que esse homem vai fazer conosco? Ele talvez tenha uma arma apontada para ele, eu estava pensando. Nenhum homem de terno não tem nada para estar aqui na floresta. Mas eu tentei agir legal e acenei com um oi, mas ele ainda estava no telefone falando com alguém e não parecia tocado por nós correndo ao lado dele no caminho. Um pouco depois de termos encontrado esse homem estranho de terno preto, ambos perguntaram um ao outro: o que havia naquela bolsa? Ele devia estar procurando aquela bolsa. Foi aí que entendi o que poderia ter acontecido conosco se talvez levássemos aquela mochila conosco ou talvez procurássemos o conteúdo da mochila e ele viesse caminhando por aquele caminho. Essa história ainda me dá arrepios na espinha até hoje. Mas não consigo parar de pensar no que poderia estar nesta bolsa. Mas tenho certeza de que não quero encontrar esse homem de terno preto nunca mais. Fui encontrar um homem que conheci na internet quando tinha 13 anos. A rede social América Online era uma grande coisa quando eu tinha 13 anos e eu usava bastante para conversar. Foi por volta de 2002 e eu teria 13 anos e estaria na 8ª série. Muitas vezes entrei em salas de bate-papo sozinha ou com amigos brincando. Infelizmente, fotos não solicitadas também eram uma coisa, mas geralmente você poderia evitar isso pela sala de bate-papo em que entrou. Eu não tinha nenhuma foto minha. Além disso, eu tinha 13 anos e era autoconsciente, com o qual tenho certeza que qualquer um pode se identificar. Mas um dia um cara apareceu na minha tela querendo bater um papo. No início correu tudo bem. Eu era muito ingênuo naquela época e rapidamente caímos em um padrão de conversa. Seu nome era Dave e morava na Califórnia. Eventualmente ele estava me dizendo que me amava, etc. Mas o problema era que ele tinha 19 anos. Agora eu não estava orgulhosa disso, mas no começo, com 13 anos, apenas enviei fotos de uma garota aleatória e disse que era eu. Ele instantaneamente se apaixonou por mim, me dizendo que a idade é apenas um número e o quão madura eu era. Agora, a essa altura, ele não morava no meu estado, então nunca houve chance de nos encontrarmos. Eventualmente, ele me disse que ele e sua mãe estavam se mudando para uma cidade que ficava a cerca de 1h30 de distância da minha. Ele começou a me implorar para vê-lo e ir ao cinema com ele ou fazer qualquer coisa. Eu tive que quebrar a mentira que tinha contado e dizer que aquelas não eram fotos minhas, mas sim de outra pessoa. Ele ficou furioso. Ele estava ansioso por um tipo diferente de criança esse tempo todo. Dave me perdoou alguns dias depois dizendo: ainda quero te conhecer porque te amo. Todas as coisas que você diz a uma jovem para fazê-la se apaixonar. Eu penso no passado e fico tipo uau, eu tinha apenas 13 anos. Então contei à minha melhor amiga tudo o que acabei de explicar acima e que queria que ela fosse comigo para conhecê-lo.
Havia todo um plano sobre ele dirigir para me ver e ir ao cinema para finalmente conhecer o que eu pensava ser o amor da minha vida. Eu tinha sofrido uma lavagem cerebral para acreditar que o que estava acontecendo era uma coisa normal. Não contei à minha mãe, é claro, e honestamente ela não percebeu nada disso para começar. Então, no dia em que minha amiga e eu íamos nos encontrar com Dave, a mãe dela veio nos buscar na escola. Ela disse algo que fez meu estômago revirar por inteiro. Ela disse: Chrissy, você não vai ao cinema. Você não vai encontrar aquele homem. Vocês vão se machucar gravemente ou ser sequestradas e não posso deixar vocês irem. Chorei e chorei porque sinceramente pensei que poderia lidar com tudo e ficar bem. Ela me disse que não ia contar para minha mãe. Eu tive que prometer nunca mais falar com ele e nunca planejar encontrar um estranho online. Dave acabou realmente aparecendo no local de encontro e ficou chateado por eu não estar lá. Ele continuou me mandando mensagem fora de controle. Isso me assustou. Me assustou o quão perto eu estava desse homem. Nunca mais falei com Dave. Mas eu facilmente acredito que teria sido sequestrada ou pior naquele dia se a mãe do minha melhor amiga não tivesse interferido. Mas estou aqui hoje e aprendi uma terrível lição. Obrigado por assistir, deixe o seu like e se inscreva para ver mais relatos. Caso tenha algum relato que queira compartilhar, só mandar em alguma das nossas redes sociais aí na descrição do vídeo. Obrigado.